Para gravar. Então vamos lá, gente. Nos últimos dias, o que que a gente estudou? Nós já estudamos números inteiros e números racionais. Vamos entrar agora na parte de conjuntos numéricos. Então aqui a gente tem, vamos trabalhar principalmente com o diagrama de Venn. Então antes da gente realmente começar a trabalhar, vamos entender como que vai funcionar o diagrama de Venn. O diagrama de Venn é o seguinte: o diagrama de Venn serve para a gente organizar. Exemplo. Eu tenho um grupo com dois esportes, sendo o basquete e o segundo esporte sendo o futebol. Eu viro para você e digo que tem 15 jogadores de basquete na turma e que tem 25 jogadores de futebol. E eu te pergunto assim: quantos alunos tem na nossa turma? Prontamente você me responderia 15 mais 25, 40. Só que está errado. Por que está errado? Porque a gente não está levando em consideração pessoas que jogam basquete e futebol ao mesmo tempo. Então eu tenho que te dizer que os alunos que jogam basquete e futebol são 5. Significa esse 5? Significa que dos 15 jogadores de basquete, 5 jogam futebol e dos 25 jogadores de futebol, 5 jogam basquete. Como que a gente escreve isso? A gente diz que se eu chamar basquete de B e futebol de F, eu digo que em interseção. Esse símbolo aqui é o símbolo de interseção. A interseção dos jogadores de basquete com os jogadores de futebol é igual a 5. E quando eu quero somar tudo, eu uso o símbolo de U, que é o símbolo de união. O que eu digo? Eu digo que a união dos jogadores de basquete com os jogadores de futebol é quanto que dá. Nós temos ao todo de alunos a 40 alunos. Então, 35 alunos. Como que a gente representa isso? Vai representar da seguinte forma: um quadradão, um retângulo. Dentro desse retângulo, vamos fazer dois círculos. Então, basquete, futebol. Sempre vou começar do meio e vou para fora. Então, vou começar pelo meio. O meio é a minha interseção, né? 5. Quantos que jogam só futebol? Ora, se eu tenho 25 jogadores de futebol e 5 jogam basquete, 20 são os que jogam só futebol. Quantos jogam só de basquete? 10. Então, o nosso total, ou a nossa união, nesse caso aqui, 35 alunos. Tranquilo, de boa? Tranquilo. Tranquilo. Nós vamos ter um segundo caso aqui, que vai ser um pouquinho mais complexo, que vai ser quando tivermos, por exemplo, meninos e meninas. Eles podem jogar futebol
e basquete. Então nós temos duas coisas diferentes. Como que eu faço? Eu vou colocar um lado, em vez de fazer um quadradão, vou fazer dois quadrados. Por exemplo, um para menino, representar os meninos, e um para representar as meninas. Então, isso aqui é um caso um pouco mais complexo, que pode acabar caindo. E agora a gente faz normal. Então, futebol, basquete, nós podemos ter futebol, podemos ter basquete. Então, ó, menino, menina, futebol, basquete. Então, eu quero saber quantos são as meninas que jogam futebol. É esse pedaço aqui, ó. Meninas que jogam futebol é esse pedaço aqui. Eu quero só os jogadores de futebol, tanto menino quanto menina. Aí eu pego tudo. É assim que a gente vai trabalhar. Vamos lá então para as nossas questões. Pode ler, por favor, Hugo, essa primeira questão? Beleza. Ó, em um curso de idiomas, foi feita uma pesquisa com adolescentes para verificar quais línguas estrangeiras eles gostariam de aprender. O resultado foi, no tópico, 23 gostariam de aprender inglês. No tópico, 24 gostariam de aprender inglês, espanhol. No terceiro tópico, 25 gostariam de aprender italiano. No quarto tópico, 12 gostariam de aprender inglês e italiano. No quinto tópico, 10 gostariam de aprender italiano e espanhol. No sexto, 9 gostariam de aprender inglês e espanhol. E no sétimo, 7 gostariam de aprender inglês, espanhol e italiano. Então, Ah, eu vou começar a fazer para mostrar e vocês vão concluir. Bom, aqui estão. Primeira coisa que a gente faz, a gente sabendo que são questões de conjuntos, a gente vai fazer nossa marcação, nosso diagrama de Venn, que é o nome disso. E eu tenho quantas matérias para aprender? Inglês, espanhol e italiano. Eu tenho três. Então, eu vou fazer aqui, ó, três círculos. Primeiro, eu fiz três círculos. Primeiro, inglês. Segundo, espanhol. Terceiro, italiano. Dica é, comecem pelo meio. Então, coloca aqui, depois vai para as pontas. Por final, os últimos. Então, o valor do meio. Qual que é o valor do meio? Cadê aqui o valor do meio? 2007. Então, sete gostariam de aprender tanto inglês, quanto espanhol, quanto italiano. Então, aqui no meio eu vou colocar sete. Depois, nove gostariam de aprender inglês e espanhol. Então, inglês e espanhol é esse pedaço aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é inglês e espanhol. Só que tem um ponto. Nove querem aprender. Só que aqui eu já tenho sete. Então falta quantos para completar aqui em cima? Foi Dois. Agora sim, ó. Sete mais dois, nove. Pronto, tenho nove pessoas que querem aprender inglês e espanhol. Vou fazer a mesma coisa com o italiano e espanhol. Quantos que querem aprender italiano e espanhol? 10, mas já tem 9, 10, né? já tem 7, Se eu já tenho sete aqui, faltam quantos? 3. Três. Faz a mesma coisa com os outros. Vê quanto você acha aí.
Faz agora com inglês e italiano. 5. Cinco. Perfeito. Agora vamos só para inglês. Só para inglês, nós temos quantos que querem aprender só inglês? 23. Eu já tenho Vinte e 14, três. 6, 9. Isso aí, eu tenho que tirar esses todos aqui. Então, 23 menos 14. Dá? 9. Espanhol. Vocês querem aprender só espanhol. Então, 24. Tem 12, 8, 12, Italiano são 25. 10. 10. No Qual o final, soma total tudo. de alunos? Isso aí, soma tudo. 12, 8, 24, 34, 48, 53. É isso, né? 20, 29, 31, 43. Quanto? 53 foi? 12, 24, 34. Acho que 48. Ó, 10, Uma coisa a mais aqui. 20, 29, 31, 36, 48. Ah, tem a mais aqui. Então, há 48 alunos. Essa é a primeira questão. Tranquilo, né? Quando, por exemplo, e se alguém que quisesse aprender alemão, onde que nós colocaríamos? Alemão? Isso. Vou colocar aqui, ó. Por exemplo, 20 alunos querem aprender alemão. Por quê? Porque ele faz parte dos entrevistados, só que ele não está dentro daquilo que foi especificado para gente. Então, eu vou colocar ele aqui do lado de fora, tá bom? Então, outras línguas, você vai colocar aqui fora. Próxima questão. Uma academia de ginástica que oferece várias opções de atividades físicas. Foi feita uma pesquisa para saber o número de pessoas matriculadas em alongamento, hidroginástica e musculação, chegando ao seu resultado expresso na tabela. Então, faz o diagrama aí, por favor, ver o quanto que você acha no diagrama. Lembrando aqui, essas outras atividades, ela vai ficar do lado de fora, que ela não faz parte dessas três. Então, no nosso Beleza. quadrado, ela ficaria aqui. Ver o quanto que você acha. As três atividades. Beleza? Beleza. Ginástica, musculação. 41, 36. Alongamento, musculação. Alongamento, musculação. 23. Alongamento, hidroginástica. 20. Musculação. 62. 30.
38, pesos mais 56, 61, 61, 42, 48, eu somo tudo agora? Agora você vai somar tudo. Deixa eu fazer aqui também. Isso aqui tem espaço para fazer aqui no canto, ó. 10, 11, 14, 20, 12, 21, 25, 28. Cara, acho que aqui deu 385. Todas as Trezentos e trinta e atividades, cinco. 85. Vamos ver aqui? Deixa eu ver aqui rapidinho. Bem Esse rapidinho. passou uma coisa. Beleza. 142. Musculação 98. Esse você achou também até agora? Foi alongamento 61. Então a soma de tudo, vamos ver aqui. 61, 3 mais 5 mais 20 mais 36 mais 98 mais 142 mais 115. Isso deu 500, pô. Você tá contando com os 115 aqui do lado de fora? Ah, não. Em conta com ele também. Ele também conta com ele? Conta porque, ó, ele fala que a pesquisa envolveu 500 pessoas. Isso também foi pesquisado com eles. Ah, pô, não contei com ele, não. Seria somente o total dos que foram participar diretamente. Se ele pedisse, não. Aí Tem seria outra, né? 385. Se fosse Então, considerar só aqueles que é, faziam uma dessas atividades. então, sim, pode ser considerado. O total de tudo, beleza. Ah, vai ser sempre assim, se tiver outra atividade, eu conto ela também. Vai depender da Também. questão. Então, vai depender da pergunta que ele faz. Mas se ele perguntar igual foi nesse caso aqui, o total é assim que você faz. Tem que somar tudo. Beleza. Tranquilo, de boa. Então, é, 2. Qual que é a resposta? Qual que é a pergunta? Dois. Afirmativa é: 61 pessoas estavam matriculadas apenas em alongamento. Verdade ou mentira? Porque não estava matriculados apenas em alongamento. É verdade. Verdade. 259 pessoas estavam matriculadas em alongamento ou musculação. Alongamento ou musculação não quer dizer que é alongamento e musculação junto. Tá, Paulo? Não. Então, o ou você tem que pensar como se fosse união. Então, então a gente vai pegar alongamento e musculação e vai somar os dois.
O ou é uma união na matemática. É uma união na matemática. Beleza. Então, Ó, ó, alongamento com musculação. Então, a gente vai pegar aqui, ó, essa quantidade de pessoas. é a me- Se fosse E, se fosse E, união, E, interseção. Aí seria, na verdade, só a meiuca aqui, ó. 28, 34. Não vai dar esse valor falso, né? E Então, dá igual, quanto aí? não dá 258, 259, dá 230 e pouco, 40 e pouco. Realmente isso aqui tá errado. 89 pessoas estavam matriculadas em apenas duas das atividades indicadas na tabela. Ele está falando que 89 pessoas estavam matriculadas em duas. Então, a gente está falando desse pessoal aqui, ó. Pessoal que está matriculado em dois ao mesmo tempo. O do meio não vale, porque no meio são pessoas que estão matriculadas em três ao mesmo tempo. E as das pontas são aqueles que foram matriculadas em apenas um. Ah, perdão, rapidinho. Ele diz pelo menos duas. Pelo menos duas, e do meio também. E aí, tá certo? Não, esse pelo menos ele quer dizer o quê? Na matemática. Pelo menos seria então, por exemplo, se eu falo assim, cara, eu tenho que conseguir pelo menos R$ 300. O que isso significa? Mínimo? R$ 200 serve? Não, Mínimo. Isso aí. R$ 200 não serve. R$ 400 serve? até passa. Até passa porque você queria pelo menos. Então, essa é a ideia. Pelo menos é isso. Então, pelo menos dois significa que pode ser dois, três, quatro, cinco, seis. Então é falso. Então, Falso? 89 pessoas estavam matriculadas em pelo menos dois. Se é pelo menos se exceder, não tem problema. Se CD. Não, e diz exatamente 89. Ah, então, Tá falso, né? Tá então falso. falso. E a última? O número de pessoas matriculadas apenas em hidroginástica corresponde a 28,4% do total de pessoas. Então, ó, quantas pessoas estão matriculadas em hidroginástica? 142. 61. Ah, tá. Apenas em hidroginástica. E qual o total de pessoas envolvidas? 500.
Para saber o valor certinho, o que que a gente vai fazer? A gente vai dividir em cima e embaixo por 5. 5%. Isso aqui vai dar 12,2. Em outras palavras, 12,2%. Então, essa daqui também é falsa. Então, como que a gente sabe a porcentagem? Pega aquilo que a gente quer sobre o total. O total são 500 pessoas, o que a gente quer são 61. Então, 61 sobre 500. Isso daqui eu vou fazer junto com você, ó. Pode ler, por favor? Beleza. O resultado de uma pesquisa mostrou que, em um grupo de 77 jovens, há um total de 32 moças, 4 moças que trabalham e estudam, 13 moças que não estudam nem trabalham, 15 rapazes que trabalham e não estudam, 10 rapazes que estudam e não trabalham, 25 jovens que não trabalham nem estudam, 15 jovens que estudam e não trabalham. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer. Nós temos moças, rapazes, trabalhos e estudos. Então, a gente vai fazer muito parecido com esse daqui, ó. Então, ó, eu vou fazer um azul e um rosa. A gente faz isso quando excede a quantidade de 3, é diagrama que se fala, né? 3 diagramas. Certo? Nesse caso aqui é quando nós temos dois grupos com dois grupos. Não sei se faz sentido, mas. Então, ó, por exemplo, pode ser menino ou menina e ele não pode ser menino e menina ao mesmo tempo. Entendeu? Por isso que eles só ficam encostados, eles não, um não entra pelo outro. Mas eu posso ter meninas que estudam e meninos que estudam. Então a gente faz assim, ó. Estuda, trabalha. Então vamos lá. Primeiro a gente sempre começa pelo meio. O que que ele fala sobre o meio? Ah, É, ó, quatro moças que trabalham e estudam. Então, quatro moças vai entrar bem aqui, ó. Por quê? Estuda e trabalha. São apenas quatro moças que fazem isso. 13 moças não estudam e nem trabalham. Então, ela vai entrar bem aqui, ó. 13. Não estuda e nem trabalha. 15 rapazes que trabalham e não estudam. Então, 15 rapazes que trabalham e não estudam, entra aqui, ó. 10 rapazes que estudam e não trabalham. Então, entra 10 rapazes, estuda e não trabalha aqui. 25 jovens não trabalham e nem estudam. Só que aqui nós já não temos 13 moças que não trabalham e estudam. Ou seja, quantos homens não trabalham e nem estudam? tudo. 12 para bater 25. 15 jovens que estudam e não trabalham. Então, se eu tenho 10 homens que estudam e não trabalham, quantas moças nós temos? 3. Não, 15 5, porque são jovens. 15. É que jovens não fala se é menino ou menina. Não entendi essa parte. É moço ou rapaz. Então, é jovem, pode ser menino ou menina. Só que aqui em cima, ele já falou que eu tenho 10 homens que estudam e não trabalham. Pensa Ah, comigo.
Se eu tenho 15 no total e 10 são homens, quantas são meninas? Sim, 5. E ele fala que nós temos um total de 32 moças. Se eu tenho 32 moças, quantas que trabalham e não estudam? 27 menos 23. 23? Tá somando por de fora também, né? Aqui dá 22. Isso. Tem que ser uma conta de fora. Ah, beleza. Então, o total, ó. Então, ó. 9, 22, 32. 32 moças. Ele fala que o total são 77 jovens. Então, para concluir, a gente só precisa saber essa meiuca aqui. Para saber essa meiuca, o que que a gente faz? Vamos somar todo mundo e subtrair do 77. Então, ó, 10, 25, 37, ah, 47, 51, 56, 69. 69, 77 menos 69 vai dar 8. Agora ficou mais fácil da gente responder as questões. Então, ó, o número de rapazes é 50, 20, 30, 45. Não, 45. Rapazes que não trabalham nem estudam é 12. Trabalham nem estudam é 12. Não trabalham e nem estudam. Moças que trabalham e não estudam é 9. Ó, trabalha e não estuda é 9. Não, é 10. Trabalha e não estuda. Rapazes que trabalham e estudam é 9. Trabalha e estuda não é 8. É 8. Moças que estudam e não trabalham é 4. Estudam e não trabalham é 5. Então, a única que seria verdadeira aqui é 1. Tranquilo? Então, vou te mandar essa lista aqui. Ou tenta continuar resolvendo. Qualquer dúvida que você sentir, pode mandar mensagem. E a gente entra amanhã de novo, tá? Fechou. Só me falar o horário aí Tranquilo? que tinha. Deve ser de tardinha também. Aí eu vou te mandar a Beleza. lista. Tenta resolver e mandar as respostas. Fechou. Fechou? Show? Valeu. Então, Um abraço. brigadão, cara. Resolve aí. A gente chega junto. Valeu. Valeu.